E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvia dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: Hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estaria bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal será isto do que todo o mal que tem visto sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel havia fugido cada um para sua tenda. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava porfiando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar ao rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciões de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne, sois vós. Porque, pois, serias os últimos em tornar a trazer o rei. E a massa direis: Porventura, não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e a outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão. E Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E atravessando a barca, para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão, e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isto no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro de toda a casa de José, desci encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei, por isto havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que o rei voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não fostes comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor,
o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois todo o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo, puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa, e o que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio ao rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilei, o gileadita, desceu a Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilei muito velho de idade, de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Maanaim, porque era grande homem. E diz o rei a Barzilei: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilei disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderei eu discernir entre o bom e o mal? Poderei o teu servo ter gosto do que comer e beber? Poderei eu mais ouvir as vozes dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, por que me recompensará o rei tal recompensa? Deixa eu voltar ao teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passa ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilei, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, a Quimã, passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa da além de Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, ou porque vos irais por isso? Porventura comemos as custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós, porque, pois não fizestes conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi, e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres suas concubinas que deixara para guardar a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava, porém não as possuiu, e estiveram encerradas até o dia de sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abissai: mais mal agora nos fará Sebá, o filho de Bicri, do que Absalão. Por isso toma tu os servos do teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás deles os homens de Joabe, e os quereteus, os peleteus e todos os valentes. Esses saíram de Jerusalém para irem atrás de Sebá, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeon, a massa veio diante deles,
Estava Joabe cingido da sua roupa que vestira, e sobre ela um cinto ao qual estava presa a espada a seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se-lhe, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amassa: Vai bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amassa para o beijar. E Amassa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela, na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amassa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu Amassa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava removido do caminho, todos os homens seguiam a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel e Bet-Macá. E todos os beritas ajuntaram-se também e o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Macá. E levantaram uma barragem contra a cidade, e isto colocado na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batiam no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, e peço-vos que digais a Joabe: Chega-te aqui, para que eu fale. E chegando-se ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas das fiéis de Israel, e tu procuras matar uma cidade que és mãe em Israel. Por quê? Pois devoraria a herança do Senhor. Então respondeu Joabe, e disse: Longe, longe de mim que tal eu faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém, um só homem de monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra o Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a tua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então ele tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaía, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailud, era o cronista, e Sevá, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era oficial mor de Davi. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus e dos filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: O homem que destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, e disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul.
Mas tomou o rei dos filhos de Rispa, filha da Aia, que tinha tido de Saul a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 homens da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilei, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juramentos, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles, de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sam, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram Saul em Gilboá. E fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul, o de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disto Deus se aplacou com a terra. E tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era filhos dos gigantes, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruía, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu, depois disto, que houve em Gobi ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobi. Elhanan, filho de Jare-Oregim, o Belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também esse nascera do gigante, e injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos.